Bom dia a todos vocês que estão aqui hoje. Bom dia quem está em casa. Que seja um dia abençoado, um dia cheio da graça do Senhor na sua vida, na sua família. Amém? Fui desafiado pelo nosso pastor para trazer a palavra hoje. Então, como da primeira vez, ainda o coração está bem apertadinho. É muito mais fácil falar para criança do que para adulto. Mas vamos lá, nós vamos aprendendo. Amém? Como o Ronaldo disse, é um desafio todo dia e a gente tem que desafiar, tem que enfrentar o desafio. Eu vou pedir para o Ageu, antes da gente ir para a palavra, eu queria colocar uma imagem para você observar. Coloca para mim, tio Ageu, antes da gente ler a palavra. É uma imagem que eu gostaria que você observasse, é o slide 1, ou o 2, se não me engano. É uma imagem bem fraquinha. Dá para ver. Tá vendo essa imagem? Tá vendo alguma coisa? Olha lá, tem um pontinho ali, ó. Essa imagem, ela foi tirada, essa foto, ela foi tirada na década de 90 por uma sonda espacial chamada Voyager 1. Essa sonda, ela foi lançada para desbravar os confins do sistema solar. E quando essa foto foi publicada a primeira vez, um cientista, um jornalista, ele fez um texto, depois ele escreveu um livro. E o nome que ele deu para essa foto, justamente por causa daquele pontinho circulado de vermelho, ele chamou de pálido ponto azul. Ele escreveu assim: considere novamente esse ponto. Aqui é o nosso lar. Somos nós. Nele, todos os que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram as suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias, doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor de civilização, cada rei, cada plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador, na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira, suspenso em um raio de sol. Aquele pontinho azul pequenininho, é o planeta Terra. Uma foto que foi tirada lá pertinho de Saturno, lá longe. E por que eu trouxe essa foto para você? Para você ver aqui, quem está em casa também poder ver. Porque para muitos essa foto é o triunfo da ciência. Para mim mostra a grandeza de Deus. Como Deus é grande. Ele é maior do que esse sistema solar, maior do que a galáxia, maior do que o universo. E todo dia, quando você agora vê o céu, vê a lua, vê o céu estrelado, você possa contemplar e dizer: o meu Deus é maior do que tudo isso. Toda vez que você ver as nuvens, toda vez que você olhar o céu azul, você possa lembrar: o meu Deus é maior do que tudo isso. E toda vez que você se deparar com um problema, com uma situação que você possa pensar: não vou conseguir resolver, isso vai passar por cima de mim, isso vai acabar comigo, uma situação que possa tirar seu chão, você possa lembrar que o seu Deus, que o meu Deus é maior do que isso, maior do que pandemia, maior do que sistemas, do que ideologias, maior do que tudo isso. E apesar da grandeza e apesar do seu poder, Ele se preocupa comigo. Ele se importa com você, Ele cuida de você. Tem uma
uma música que a gente canta com as crianças que fala assim: meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos, maior que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior do que o universo, mais que tudo que sonhei. Ele me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Queria que você falasse para o amigo que está do seu lado: Deus é maior do que seus problemas. Ele te ama, Ele te conhece bem e tem um plano para você. Não se esqueça disso. Amém? Você na sua casa, não se esqueça disso. Deus é o Criador do universo. Ele se preocupa com você. Ele te ama, te conhece bem e tem um plano para você. Amém? Então vamos à palavra. Quero que você abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. E hoje nós vamos aprender a história de um homem que lá atrás, antes de ter... Se eu não deixar cair tudo aqui. Um homem, antes de ver essa foto, antes de saber que tinha planetas, que existiam galáxias, ele sabia que Deus era grande, que se preocupava com ele e tinha um plano para ele. Esse homem se chamava Neemias. E nós vamos aprender um pouco sobre a história de Neemias hoje, né? O pastor começou uma série de estudos, de palavras sobre 3 pilares da vida cristã: ser discípulo, ter intimidade com Deus e ser um agente transformador deste mundo sem Deus. E Neemias, ele foi um agente transformador. Nós vamos aprender com ele como ser um agente transformador. Abriu? Quem abriu disse amém. Neemias está lá no Velho Testamento, depois de Esdras, antes de Esther, faz parte dos livros históricos da Bíblia. Para quem gosta de história, é uma excelente leitura. Para quem gosta de conhecer a história do povo de Deus, de como Deus revelou a seu povo, pode ler os livros históricos da Bíblia. Amém? Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Quisleu é outubro, novembro do nosso calendário, tá? No mês de Quisleu, no ano 20º, e estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos.
Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, nós consagramos este momento ao Senhor. Que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que seja a tua mão poderosa, Senhor, sobre cada um. Os que estão aqui, os que estão nos assistindo neste momento, seja com eles, ó Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, que possamos aprender do Senhor nesta manhã, que possamos sair diferentes da forma como entramos, e que o Teu Espírito Santo nos abençoe, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Neemias viveu num tempo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Neemias era do povo de Israel. Voltando um pouquinho para a gente entender o contexto em que Neemias estava, o povo de Israel tinha se estabelecido como reino na época de Davi. Depois de Davi veio Salomão, então o reino foi estabelecido em território com Davi, estabelecido politicamente com Salomão. E assim como acontece com a gente, toda estabilidade ou toda, muitas vezes, situações tranquilas nos fazem afastar de Deus. E naquela situação tranquila que o povo de Israel estava, eles começaram a se afastar de Deus. E apesar das notícias de cuidado, voltem-se para Deus, vocês podem ser dispersos, o povo de Israel não se atentou à palavra dos profetas, não se converteram dos seus maus caminhos. O reino de Israel então foi dividido em dois: o reino do norte, Samaria, o reino do sul, de Judá. Mesmo assim, os reinos as pessoas, o povo de Israel não se converteu dos seus maus caminhos, e aconteceu o que Deus tinha falado anteriormente através dos profetas, que eles seriam espalhados pelo mundo. Veio o reino babilônico, conquistou, levou o povo de Israel cativo, levou eles para outra terra, para outro lugar. E a consequência do pecado de Israel durou até, vocês podem, não sei se vocês já estudaram, né? Quem já estudou a respeito, a consequência do pecado de Israel durou até quase 1950, que foi quando Israel de novo foi consolidado novamente como país. Então, desde a época, logo após Salomão, a morte de Salomão, até agora, consequência do pecado de Israel. Mas vamos ficar nesse ponto da história, que é onde Neemias estava, quando o povo de Israel estava cativo, ele estava preso, ali, já tinha saído da dominação persa, agora estava sob a dominação já tinha saído da dominação babilônica, agora estava na dominação persa, né? Mas Neemias, ele, apesar de escravo, ele tinha vamos dizer assim, uma posição tranquila, ele era copeiro do rei. E copeiro do rei serve o rei, serve a comida,
serve a bebida e tem uma missão importante. Antes do rei beber, ele precisa, antes do rei beber ou comer qualquer coisa, o copeiro é responsável por provar e saber se não estava envenenado. Então, Neemias, pelo menos 4 vezes por dia, ele era testado se ia viver ou morrer. Porque 4 refeições por dia, tem que tomar ali o café, o suco, comer a carne do rei antes, para saber se não tinha um veneno ou alguma coisa que poderia fazer mal para o rei, se não estava estragado. E nessa situação, Neemias, então, como copeiro do rei, ele ouviu a notícia de Israel, a notícia de como estava seu povo. Apesar de já estar sob domínio de 2 reinos, as notícias não eram tão rápidas como hoje, né? As notícias não aconteciam lá do outro lado do mundo e chegava assim, no mesmo instante. E Neemias recebeu a notícia de Jerusalém a respeito de como estava através do seu irmão Acalias. E aquela notícia produziu uma tristeza enorme em Neemias. Se fosse hoje, né, uma notícia parecida seria: olha, tem um parente seu lá em Manaus que está com falta de oxigênio e ele está quase morrendo. Ou uma outra notícia: uma criança de 10 anos foi abusada pelo padrasto, está grávida de gêmeos, e ela era abusada desde os 6 anos de idade. São notícias que hoje nos deixam tristes, né? São notícias que deveriam nos deixar tristes, nos deixar preocupados, motivados a fazer alguma coisa. Neemias, quando recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, debaixo de escombros, com os portões no chão, com os muros destruídos, ele teve esse mesmo sentimento. A cidade, que outrora, né, era bonita, cheia de vida, agora estava debaixo de cinzas. E ele ficou tão triste que, se a gente continuar a leitura do livro de Neemias, quando ele foi servir o rei percebeu que ele estava triste. Era uma tristeza profunda. Aquela notícia fez Neemias ficar profundamente triste. Ele sentiu a dor dos seus irmãos. E deixou Neemias tão incomodado que ele não fez petição online, ele não fez panelaço, ele não ignorou, ele não ficou reclamando apenas. Neemias, depois de sentir a dor dos seus irmãos, ele fez a única coisa que estava ao seu alcance: ele orou ao Senhor. A Bíblia fala que depois de lamentar alguns dias, ele orou ao Senhor. Orou. Ele queria fazer alguma coisa, ele sabia que precisava fazer alguma coisa, e ele orou ao Senhor. Sabia que não dava para sair a qualquer hora, porque ele ainda era escravo, e escravo não pode sair na hora que quiser. E é assim muitas vezes na nossa vida. A gente tem situações que a gente não sabe o que fazer. Oh, Senhor. Estou aprendendo. A gente não tem situações que a gente não sabe fazer. Tem situações que a gente praticamente fica sem chão, entre desespero, e a única coisa que a gente pode fazer é orar. Orar ao Senhor. Levar a nossa necessidade ao Senhor. E nesse texto a gente percebe algumas coisas interessantes sobre como foi a oração de Neemias. Ele não começou a oração determinando, reivindicando, pedindo de volta o que era seu. Ele começou a oração
engrandecendo ao Senhor. Versículo 5 diz: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Ele começou engrandecendo, adorando a Deus. Depois Neemias confessou o pecado, não somente o seu, mas os dos seus pais, o do seu povo. No versículo 6 e 7, diz assim, a parte B, né? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Olha só, ele se colocou no meio, ele não falou que o pessoal lá, que está lá em Jerusalém, comete. Não, nós temos cometido, que eu tenho cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Ele confessou o pecado. Neemias, depois de engrandecer a Deus, confessar o pecado, ele declarou a palavra. E ele disse, no versículo 9, no versículo 8 e 9, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se você converter a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E Neemias ali declara a palavra de Deus. E no versículo 9 e 10, ele intercede pelo povo. Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Neemias então faz um pedido a Deus. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Essa oração mostra que Neemias tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é ir ao culto uma vez por semana, não é ouvir que outro leia a palavra. Intimidade com Deus é leitura diária, é oração diária, é relacionamento com Deus. Não dá para conhecer a Deus só de ouvir. A intimidade com Deus, ela precisa ser desenvolvida. Porque ela não é um certificado de conclusão de curso, que você faz lá, maturidade cristã, está aqui, agora você é íntimo de Deus. Intimidade com Deus não é um cargo na igreja. Intimidade com Deus não é uma fase de um jogo, que você conclui e está concluído. Intimidade com Deus é um processo contínuo, é um desenvolvimento. O pastor sempre compartilha aqui dos momentos que ele tem com Deus todos os dias. É assim, intimidade com Deus é relacionamento com Deus todos os dias. Neemias tinha intimidade com Deus. Ele não saía para o trabalho sem antes falar com Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Mais para frente, no livro de Neemias, fala que a boa mão de Deus, Neemias declara, a boa mão de Deus era comigo. Neemias, ele orava ao Senhor e cria que Deus estava com ele. Ele cria, mesmo sem ter visto a foto no início, ele sabia que Deus era maior do que tudo isso, se preocupava com ele. Neemias sabia que Deus tinha um plano para ele. Então, depois de Neemias orar, confessar o seu pecado, declarar a palavra, interceder pelo povo, Neemias agiu. Ele não ficou parado. Minha esposa, que cuida de mim tão bem, se preocupa comigo. Glória a Deus. Obrigado, amor. A gente não vai ler aqui hoje, mas a partir do capítulo 2, conta a história de Neemias, o trabalho, a ação de Neemias, lá em Jerusalém. Ele falou com o rei permitiu que ele fosse até Jerusalém,
e liderasse a reconstrução dos muros da cidade. Neemias, para cada situação que ele enfrentava, ele buscava no Senhor a sabedoria. E o plano que ele montou, as pessoas que o ajudaram, que o ajudou a fazer esta obra, né, fez com que Neemias reconstruísse o muro de Jerusalém em 52 dias. Eu tentei buscar aqui qual seria o tamanho desse muro, para ter uma ideia da obra. Alguns estudiosos dizem que era em torno de 1.600 metros de comprimento e 8 metros de altura. Provavelmente não era muro de tijolo baiano que a gente conhece hoje, e ele provavelmente tinha que ser mais largo, porque é muro de proteção de cidade. Então, lá no alto tinha que andar 2 pessoas para observar a cidade. Então, eu imagino que foi um trabalho duro, trabalho grande, e todo mundo sabe que reforma dura mais do que a construção, né? Toda vez que você vai reformar, você faz, em 30 dias vai estar pronto, demora 6 meses, né? Mas a obra que Neemias fez, a ação de Neemias, a decisão que ele tomou, o plano que ele montou e colocou diante do Senhor, ele conseguiu concluir em 52 dias. Mas Neemias, ele não ficou preocupado só com a aparência externa da cidade. Ele poderia ter lá concluído o muro, beleza, cidade bonita, limpa, bacaninha, tchau, vou voltar para a Copa do Rei. Desculpa, gente, é o nervosismo. Vou voltar para a Copa do Rei. Mas ele sabia que só a aparência não era suficiente. Ele precisava ajudar na reconstrução espiritual do povo que habitava Jerusalém. Aquele povo tinha esquecido dos caminhos do Senhor, já não se lembrava de como, já não lia mais a palavra. Ele então, junto com Esdras, né, o autor do livro anterior, né, fizeram um resgate, voltaram ao primeiro amor, chamaram o povo, leram a palavra de Deus, propuseram um retorno a fazer as coisas que Deus tinha ordenado que eles fizeram. Durante a leitura da palavra, no livro de Neemias registra que o povo começou a chorar de tristeza, porque eles viram quão longe eles estavam de Deus. Quando eles leram a palavra de Deus, quando você busca a intimidade com Deus, a palavra de Deus revela o quão longe você está de Deus, o quão longe eu estou de Deus. E se você não percebe, se eu ainda não vejo onde eu estou errado, eu preciso buscar mais a Deus, porque a palavra de Deus é luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Neemias, junto com Esdras, faz a reconstrução espiritual do povo de Deus. Quando o povo chorou, Neemias falou para eles: não chorem, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Neemias depositava a confiança dele em Deus. Onde você tem depositado a sua confiança? Não se esqueça, Deus é maior que tudo isso. Você está na mão dele, ele tem um plano para você. A Bíblia fala que Deus tem um plano de paz e não de mal para cada um de nós. Então eu queria, partindo já para a conclusão, a situação que Neemias viu que o seu povo encontrava, mas a oração que ele fez ao Senhor produziu ação. Neemias, para se mover, para fazer alguma coisa, né, aquela situação provocou Neemias para fazer alguma coisa. E esse conjunto, a situação, a oração e a ação,
fez de Neemias um agente transformador daquele povo, daquela época, daquela situação. E nós podemos aprender com Neemias a sermos agentes transformadores da nossa casa, do relacionamento, da nossa família, da nossa cidade, da nossa escola, da nossa faculdade. E muitas pessoas transformaram a sua época. Você pode pensar, poxa, mas eu não sou um líder, eu não sou um governador, eu não exerço cargo público. Você pode ser um agente transformador no lugar onde você estiver. Neemias era copeiro do rei. Ele não era general, ele não era conselheiro, ele não era governador, mas ele fez o que estava ao alcance dele, orou ao Senhor, e sentiu as dores do seu povo, orou, e tomou uma atitude, fez uma ação. E eu queria destacar 3 coisas, para você ser um agente transformador. São 3? Não sei se são 3, mas são 3. Neemias buscou a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é só algumas coisas, são todas. Tem intimidade com Deus. Nem sempre a gente vai ter um sinal milagroso para fazer as coisas. Nem sempre você vai ter um evento extraordinário para tomar uma decisão. Muitas vezes a gente ora e pede, Senhor, se for da tua vontade, que o pastor venha na minha casa hoje. E o pastor está lá, coitado, se recuperando ainda, né? Mas está aqui hoje, né, pastor? Se for da tua vontade, que caia um raio ali naquela árvore. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Mas fé é crer que Deus está conosco todos os dias. Às vezes você pode achar assim, poxa, mas essa situação, eu não sei o que fazer. É muito difícil para mim. A palavra de Deus em Isaías diz assim, venham conversar comigo, em algumas versões. Em outras fala, vinde e arrazoemos. Arrazoar é, apresente as suas razões. Se você está achando que a situação está difícil, que a situação é complicada, às vezes você quer perguntar para Deus por que você está passando por isso. Deus está falando, pode vir, vamos conversar. É através da intimidade que a gente fortalece a nossa fé. É através da intimidade que a gente cresce. É através da intimidade que a gente tem paz em agir. Coloque diante de Deus os seus planos. Estamos no começo do ano, né? O que você já projetou para acontecer? Quais são suas metas para 2021? Provérbios 16:1 diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta do Senhor, a resposta vem do Senhor. Faça como Neemias, busque ao Senhor em primeiro lugar. Neemias, o segundo ponto que eu aprendi com Neemias, ele não andou sozinho. Não ande sozinho. Não ache que você pode buscar a Deus isolado, sem ninguém. Você pode ir lá no seu quarto, a Bíblia orienta que a gente tem que buscar a Deus, mas converse com outras pessoas que têm a mesma visão, que busque o mesmo propósito, que busque a Deus, que tenha intimidade com Deus. Neemias, apesar dele ter liderado, né, trabalhado nessa reconstrução, ele não levantou aquele muro enorme em 52 dias sozinhos. Ele contou com outras pessoas, ele estava junto, ele andou com outras pessoas. Se você olhar o capítulo 3, tem o nome de cada família que atuou com Neemias, em qual parte do muro eles participaram da reconstrução. Esteja junto das pessoas que amam a Deus, mesmo num cenário de pandemia, né, onde a gente não pode se aglomerar, mas a gente pode estar junto, pode fazer uma ligação, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp.
Esse negócio de buscar Deus, não preciso de igreja para buscar Deus, é mentira. É mentira. É mentira do diabo para te afastar de Deus. Sempre gosto de usar a expressão, né? Que a gente é como carvão. Se você já fez churrasco, se você for fazer um hoje, pega lá a hora que o carvão estiver bem vermelhinho, pega um pedaço de carvão e põe de lado. E vê qual que vai durar mais aceso. Se é o carvão que está lá na churrasqueira, junto com os outros, ou que está sozinho. Então esteja junto. Esteja junto de outras pessoas com o mesmo propósito. Não estou dizendo também que você não tem que ter intimidade com pessoas que não são da igreja, tá, gente? Precisa, senão como você vai transformar o mundo se você vive isolado dentro da igreja e não se relaciona com outras pessoas? Você precisa se relacionar. Mas cuidado para não perder o foco. Nem um extremo, nem um outro. Neemias teve uma situação que os inimigos que viveram ali na cidade, que viviam ao redor da cidade de Jerusalém, falaram assim: ô Neemias, vamos ali conversar, estão tentando te matar, vamos ali para a gente bolar um plano junto. Neemias falou assim: eu não posso ir agora, estou fazendo uma grande obra. Neemias sabia que tinha uma coisa importante para fazer, ele não se desviou. Então, você precisa ter relacionamento com outras pessoas, tem o trabalho, tem a escola, que não conhecem a Deus. Cuidado para essas pessoas não te tirarem do foco que é Jesus. E a terceira coisa que eu aprendi lendo sobre Neemias: se envolva na obra do Senhor. Neemias, ele se envolveu no trabalho. Ele não fez um proselitismo barato, expressão que eu aprendi aqui com o nosso pastor. Neemias não era engenheiro de obra pronta, não ficou lá falando: a culpa é ninguém faz nada, né? Por isso que está assim, olha lá os muros, tudo destruído. Ninguém faz nada, precisava de alguém para fazer. Tá lá, ninguém faz, ninguém visita, ninguém ora, olha lá, ninguém vai reconstruir desse jeito, ninguém lê a palavra. Neemias não foi engenheiro de obra pronta. Ele só poderia ter apresentado os erros, poderia ter feito um plano, mas ele enxergou o problema e ele partiu para a ação. Ele se envolveu na obra. Nos capítulos seguintes, enquanto ele estava trabalhando, teve horas que eles precisaram estar assentando pedra com uma mão e a espada na outra. Neemias estava ali junto deles. Quando nos tornamos agentes transformadores, nós ficamos envolvidos, nós nos preocupamos com as pessoas, participamos da execução, contagiamos, animamos e desafiamos outras pessoas. Amém? Que possamos ser agentes transformadores na nossa sociedade, através do amor de Jesus. Que a nossa família, os nossos vizinhos, os colegas de trabalho da escola possam perceber em nós a diferença que é servir a um Deus vivo, maior que tudo isso, que se preocupa comigo, que tem um plano para mim. Amém? Às vezes você pode estar aí em casa ou aqui, ainda não conhece esse Deus, não conhece Jesus, ainda não teve uma experiência com Ele. Você pode fazer isso hoje, agora. Você pode convidar Jesus para morar no seu coração, você pode ter a sua vida transformada, e você pode ser um agente transformador da sua casa, da sua família, da sua escola, do seu relacionamento, do seu casamento. Deus, Ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor, apesar do teu poder, da tua grandeza, se preocupa conosco. O Senhor nos ama. O Senhor tem um plano de paz para cada um de nós, porque é assim que tua palavra diz. Pai querido, nós bendizemos o teu nome,
porque o Senhor nos deu Jesus para morrer no nosso lugar e para nos salvar. Pai querido, nós confessamos o nosso pecado, tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, tudo aquilo que nós temos falado que não vem do teu coração, tudo aquilo que nós temos pensado, Senhor, que te deixa triste, nós pedimos perdão. Eu peço perdão, Senhor, pelas minhas atitudes, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, que eu penso, que não é do teu agrado, Senhor. Lava, Senhor, com o sangue de Jesus, transforma a minha vida, Jesus, a cada dia, transforma, Senhor. Eu quero ser melhor do que ontem, amanhã eu quero ser melhor do que hoje, que a tua palavra possa mostrar em mim aquilo que não está conforme o teu querer, Senhor. Senhor Deus, eu oro por cada vida que está aqui nesta manhã, por cada vida que está nos assistindo. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, conhece o coração, o que deixa triste. Pai, o Senhor conhece as suas angústias, a sua família, o seu relacionamento. Pai, eu te peço que o Senhor venha com provisão, com sabedoria nas tomadas de decisões. Eu te peço que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha cobrir com a tua graça estes lares, Senhor. Cubra, Senhor, com tuas bênçãos, que cada um possa sair daqui hoje sabendo que o Senhor se preocupa com eles, ó Pai. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.